Queridos, ainda de pé, eu quero orar por algo que Deus, aqui durante o louvor, Deus, Ele me inquietou o coração. Tem algo que algumas pessoas sabem, outras não, né? Uns dias antes de começar a pandemia, talvez ali pelo dia 14, 15 de março desse ano, nós compramos cadeiras almofadadas para a igreja, entendeu? Lindas e maravilhosas, entende? E nós demos uma entrada, falta pagar o resto. E Deus vai nos abençoar e nós vamos pagar, vai dar tudo certo. Eles iam entregar, nós queríamos fazer uma surpresa para a igreja, bem no comecinho de abril, onde nós íamos ter uma conferência que foi cancelada por causa da pandemia. E nós compramos lá as cadeiras almofadadas para a igreja, cadeiras boas, resistentes, bastante confortáveis. Então, de maneira que você vai ficar muito confortável, só não pode dormir, senão eu vou ficar pensando que a palavra está ruim, né? E aqui, eu não ia falar isso, mas aqui durante a ministração do momento de generosidade do pastor Isaac, Deus me inquietou, e nós vamos dar oportunidade, vamos motivar cada irmão a pagar uma cadeira. Cada cadeira ficou R$145, ficou muito barato, perto da qualidade da cadeira. Cada um vai poder isso, mas nós não queremos fazer isso. Ainda está em processo de maturação. Conversei com o pastor Isaac, com o pastor Gilberto, com o Pablo, e a gente está, os irmãos viram que nós estamos nos aliançando, né, a igreja videira, e estamos nos tornando uma igreja da vinha, né? E nós queremos fazer um ato profético, à medida que isso vai se concretizar, assim, está 99,999% confirmado. Faltam 0,0000001%, né? Então, assim, nós queremos fazer um ato profético. E por que eu estou te falando sobre esse ato profético? Eu acho que o único que é testemunha disso é o pastor Isaac, aqui. Que ele estava aqui, e no dia foi ele que fez a anotação lá, por isso que ele testemunha. Quando nós compramos as nossas cadeiras, e logo no comecinho, a gente estava, né, começando a Viva Church, e eu falei assim: Deus, eu vou dar uma oferta especial, uma oferta pessoal, não foi a igreja. Vou dar uma oferta especial, profética para a nossa igreja. E agora, pastor Isaac ministrando aqui, Deus me fez lembrar dessa oferta. Eu tenho visto tanto que Deus está abençoando os irmãos. Eu estava ali, estava quase começando, eu vi um irmão chegando de carro novo, eu falei: oi, glória a Deus, aleluia, né? Então, eu fico tão feliz com essas coisas. Deus está prosperando, querido, mas é aquilo que nós pregamos. O Pablo falou, o pastor Isaac falou, o Gilberto fala, eu ministro, vocês todos sabem. O princípio de Deus está diante de nós. Agora, entrar pelo princípio é minha escolha pessoal. E nós queremos, mesmo tendo que pagar as cadeiras, eu sei que tem um desafio, nós estamos entrando ainda. Não é para nós, né, que eles vão fazer uma oferta aí para missões mundiais. O desafio não é para nós. Mas aí é o seguinte: já viu aquele ditado que o cavalo arriado só passa uma vez na frente da nossa casa? Quem já viu esse ditado? Os jovens nunca viu falar nesse assunto. Está antigo, né? De tiozão mesmo. Então, o que acontece? A oportunidade, ela vem diante de nós. Nós não vamos, como nós nunca fizemos e não vamos fazer, obrigar nem constranger ninguém a nada. Mas eu estava aqui, Deus inquietou meu coração de nós darmos uma oferta para esse projeto de missões, aí lá, da Igreja Videira. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu entendo que isso não é uma tarefa, não é um sacrifício, não é algo difícil. É uma oportunidade que Deus está nos dando para que nós sejamos alvos do manifestar, do derramar da bênção de Deus na nossa vida. Entende?
É oportunidade. Bispo, se eu não der, está tudo tranquilo, está tudo certo. Se eu não quiser dar oferta nem da cadeira, está tudo certo. Você vai continuar sentando na cadeira fofinha do mesmo jeito, está tudo certo. Entende? Mas o que isso é? Uma oportunidade. E eu quero orar por essa oportunidade. Nós não vamos tirar a oferta hoje, não. Isso aí a gente nem sabe. A gente está lá porque a pandemia atrapalhou o cara confeccionar as cadeiras também, né? Porque ficou faltando matéria-prima para ele lá. E aí a gente está aguardando, mas a gente tem expectativa que ela chegue agora no comecinho de agosto, tá? Estamos lá. E aí, já liberou para trabalhar aí, está pronto, como é que é? Fez quantas? Então, eu queria orar agora, e eu queria que você orasse por você mesmo. Para Deus, veja bem, eu não estou pedindo para você buscar direção, é mais do que permissão, a permissão nós já temos. Uma coisa é ter permissão, outra coisa é ter direção. Ora agora, fala assim, Deus, o Senhor quer que eu entre nesse negócio aí que o bispo está falando ou não? Que o pastor está falando ou não? O Senhor quer que eu entre nisso ou não? Me dirige. O Senhor é meu pai, e pai dirige os filhos. Então me dirige. Amém? Vamos orar? Pai Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, Pai, nós clamamos diante de Ti, nós clamamos diante do Senhor. Ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, ó Pai, a Tua graça, o Teu favor, ó Deus amado, e vem, Pai, nas nossas vidas, nos nossos corações, ó Deus, operando de maneira tão poderosa, de maneira tão preciosa. Ó Deus, a Tua palavra diz que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, nos guiaria, nos conduziria a toda a verdade. Ó Deus, e nesta manhã nós chegamos diante de Ti e pedimos direção, Pai. Ó Deus, a Tua palavra diz, ó Pai, no livro de Tiago, que nós podemos chegar diante de Ti e pedir sabedoria, que o Senhor dá liberalmente a todos que pedem ao Senhor sabedoria, Pai. Ó Deus, e é isso que nós estamos pedindo nessa manhã, como igreja, como pessoas, como ovelhas do Senhor, como filhos do Senhor. Nós queremos o que? Sabedoria, ó Deus, em como fazer, em como agir. Ó Deus, qual é a medida, Pai, que o Senhor tem para mim, para cada um aqui? Qual é a medida, qual é a porção, Pai, ó Deus, do nosso envolvimento, Pai, ó Deus, nesse processo, nesses projetos, Pai. Queremos que o Senhor nos dê sabedoria e direção, para que a gente faça, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, de acordo com a direção do Senhor, e não na nossa emoção, não na nossa carne, ó Deus, mas dirigido pelo Espírito, ó Pai, em fé, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, queridos. Queridos, o tema da nossa mensagem de hoje é a sua verdadeira identidade. E eu quero dizer algo para você. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Jesus, Ele é o centro da vida, na verdade, né? Ele é o centro de tudo. É Ele que estava ali na cruz. E o sacrifício de Jesus na cruz é o centro do Evangelho. Então tem algo aqui que é tão importante a gente saber, que tudo na palavra de Deus aponta para Jesus. E quando a gente lê e estuda sobre o tabernáculo de Moisés, a gente vê como tudo ali aponta para Jesus, aponta para o sacrifício de Jesus, aponta para a nova aliança, para a vida cristã, sabe, que nós vivemos hoje, na nova aliança. E Deus, Ele tem uma maneira de nos ensinar e de nos fazer entender e gravar as coisas. Deus, Ele fala conosco, a gente pensa através de imagens, é ou não é? A nossa maneira de pensar, você pensa através de imagens, sim ou não? Quando que eu falei das cadeiras, o que veio na sua cabeça? O princípio de sentar, né? O princípio de se apoiar? Não, você imaginou uma cadeira, talvez alguém imaginou ela assim, outras mais estreitas, outra com encosto inteiriço, outra só com aquela parte que apoia só no meio das costas. Então, a gente pensa através de imagem, não é verdade? Então, quando a gente estuda aqui, o tabernáculo, a gente vê muitas imagens que Deus coloca aqui
para que a gente enxergue Jesus, para que a gente enxergue o que Deus faça, para que a gente veja aquilo que Deus é na minha e na sua vida. Então, quando nós pensamos em algo, não pensamos na palavra ou no conceito daquilo, mas na sua imagem. Então, nessa mensagem, queridos, nós queremos assim apenas estudar uma pequena parte do tabernáculo ali, que fala as tábuas que compunham o tabernáculo. E a descrição dela está aqui em Êxodo 26, do 15 ao 30. Pode projetar aí para mim, o grande aí aqui. Êxodo 26, do 15 até o 30. Diz assim: façam armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação terá 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos um ao outro. Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas dessa madeira. Faça 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 bases de prata debaixo delas, 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o outro lado, do lado do norte do tabernáculo, faça 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 6 armações para o lado ocidental do tabernáculo e 2 armações na parte de trás, nos cantos. As armações nesses 2 cantos serão duplas, desde a parte inferior até a superior, colocadas numa única argola, ambas serão assim. Desse modo, haverá 8 armações e 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça também travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para o outro lado e 5 para o lado ocidental, na parte de trás do tabernáculo. O travessão central se estenderá de uma extremidade à outra entre as armações. Revista de ouro as armações e faça argolas de ouro para sustentar os travessões, os quais também terão que ser revestidos de ouro. Faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Queridos, aqui a gente lê o texto, parece que não tem muita coisa, mas você vai entender o que significa cada eixo, e isso vai nos dar as imagens. Então a gente viu aqui nesse texto que as tábuas foram construídas, a gente vê que cada tábua dessa aqui, ela representa um crente individualmente. Cada tábua ali representa um crente, representa você individualmente, que ali estava fazendo o tabernáculo lugar da habitação de Deus. E cada tábua era constituída de quê? De madeira. E sempre que nós vemos madeira na Bíblia, ela representa, ou seja, na palavra de Deus, ela representa que o homem criado. Então, toda vez que você vê as coisas de madeira, está falando ali a respeito do homem criado por Deus. Essas tábuas, porém, elas eram cobertas de ouro. Todas as tábuas, elas eram cobertas de ouro. E o ouro aponta para a justiça e para a glória de Deus. Então, todos nós temos a natureza humana, mas nós fomos revestidos de ouro, que é a justiça de Deus. Entenderam isso, queridos? É tão importante a gente entender. Nós somos as tábuas. As tábuas em si mesmo, elas estão ali, mas elas foram revestidas. A tábua representa o homem criado, mas essas tábuas foram revestidas de ouro, ou seja, o ouro aponta para a justiça e para a glória de Deus. Então eu e você hoje, nós somos uma tábua revestida de ouro, ou seja, revestidos da justiça e da glória de Deus sobre nós, sobre eu e sobre você. Deixa eu só aumentar a luz aqui do meu negócio aqui, porque
Eu estava lendo isso aqui de madrugada a gente abaixa a luz, mas de dia tem que clarear, senão eu não enxergo, né? Então, a gente está revestido de ouro. Agora, preste atenção, todas essas tábuas, cada uma delas, elas tinham o quê? Elas eram colocadas em pé, e em cima de duas bases de prata. Embaixo de cada tábua, na base, tinha dois fundamentos de prata. Elas eram colocadas em duas bases de prata, de 1 talento cada base. Agora, a prata na Bíblia, ela é pronta para a redenção. Quando os irmãos de José venderam José, o que eles receberam? Moedas de prata. Quando Judas vendeu Jesus, o que ele recebeu? Moeda de prata. Então, prata fala de redenção, de comprar, né? De reaver. E aí, querido, eu e você, nós fomos comprados por preço. A palavra redenção significa comprar de volta, resgatar. Evidentemente que a prata é apenas o que? Um símbolo. Ninguém compra uma pessoa, ninguém compra uma alma com dinheiro, com prata. Mas é um símbolo na palavra de Deus, ou seja, uma imagem para a gente entender aquilo que Deus quer falar comigo e com você. Porque nós nunca poderíamos ser redimidos, comprados por Deus de volta para Deus com coisas naturais. Olha o que diz aqui 1 Pedro 1, versículo 18 e 19, diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Então, veja bem, nós somos comprados por sangue, pelo preço, o maior preço que podia se pagar, o Senhor Jesus deu a vida dele. Então, cada tábua hoje, vamos imaginar, o preço assim, ela vale mais ou menos $1. Eu acho que com essa caristia ela já até subiu mais, né? Cada tábua, ela vale o quê? $1, cerca de $1. Mas uma base de prata, o valor dela é de $7.500. Então veja o que? A madeira em si, eu e você, nós não temos muito valor, mas nós fomos fundamentados, colocados naquilo que tem muito valor. O nosso resgate tem muito valor. O preço que foi pago por nós foi muito alto. Entende? É tão importante. Então, o fundamento que a gente vive, o nosso fundamento de vida cristã é maior do que o valor da vida que a gente vive às vezes e daquilo que nós fazemos. O fundamento é muito maior. O que isso fala para mim e para você? Em nós mesmos, como homens naturais, nós não temos grande valor, mas na obra da qual nós estamos sendo edificados, tem muito valor. Nós fazemos parte da edificação da casa de Deus. Quando estamos sendo edificados na casa de Deus, querido, aí nós estamos sobre um fundamento que tem o quê? Muito valor. Então, queridos, é tão importante nós entendermos isso. A madeira é colocada sobre o fundamento e está fundamentado num lugar de riqueza, um lugar de redenção. Queridos, quando eu estava falando aqui disso que Deus colocou no meu coração, o nosso fundamento é lugar de riqueza. Nós estamos fundamentados, sabe, naquele que faz todas as coisas, que tem todo o poder, que tem todos os recursos, que faz maravilhas. O que é que nós precisamos, querido? Precisamos apenas crer e viver, andar por esse caminho tão precioso, tão maravilhoso. Todos nós éramos como árvores no deserto, querido. Éramos arbustos solitários, empoeirados, viviam uma vida miserável, viviam uma vida sem Cristo, viviam uma vida sem Jesus, porque nós lemos aqui todas as madeiras, elas deveriam ser feitas de madeira de acácia, e a acácia ela cresce no deserto. É uma madeira que vive num lugar cheio de poeira, um lugar assim que não é agradável de se estar, entende? Um lugar que não é agradável de se estar.
E, querido, poeira é algo muito terrível. Pó é um negócio muito terrível na palavra de Deus. Eu tenho alergia a pó, então quando eu chego num lugar que tem muito pó, eu já começo a espirrar. E nesse período todo mundo fica olhando para mim pensando que eu estou com algum outro problema, né? Então o que acontece, queridos? Mas por que pó é muito terrível? Quando Deus amaldiçoa a serpente, ele fala: você comerá do pó da terra. Então nós vivíamos uma vida com o nosso fundamento nessa terra que foi amaldiçoada. Nós vivíamos, sabe, Deus falou: maldito é a terra por causa do pecado do homem. Então o que acontece? Veja bem, nós tínhamos o nosso fundamento firmado na terra. Hoje nós não estamos mais fundamentados na terra, nós fomos resgatados, nós estamos fundamentados na nossa vida, sabe, é na redenção do Senhor Jesus. O nosso fundamento é valoroso, o nosso fundamento é precioso, nós estamos fundamentados nas bases de prata, que é a redenção do Senhor Jesus na minha e na sua vida. É Ele que nos resgatou. Estamos fundamentados em algo valioso, poderoso, tremendo na minha vida e na sua vida. Então, às vezes a gente vê maldição passando de uma pessoa para o filho, para o pai. A gente vê as maldições hereditárias, porque não está fundamentado nas bases de prata, que é Jesus, entende? Mas quando a pessoa pega a vida dela e fundamenta, sabe, em Jesus, tem sua vida revestida de ouro, a justiça e a glória de Deus. Ei, meu querido, maldição nenhuma chega na tua vida, maldição nenhuma chega na tua casa, maldição nenhuma chega na tua tenda. Por quê? Porque você não está mais em contato. O seu fundamento não é na terra amaldiçoada, o seu fundamento é no resgate do Senhor Jesus. Entende, querido? Isso é tão precioso. Eu estou fundamentado, é em Jesus, é na justiça divina, é no resgate. Eu fui resgatado, Deus me comprou de novo para Ele. Quando somos salvos, Deus então nos corta desse suprimento desse mundo. Então aquele suprimento que vinha do mundo deixa de acontecer. Rapaz, oh glória a Deus, Ele nos transforma em tábuas para a sua edificação. Somos então edificados na casa de Deus. E queridos, preste atenção, como que as tábuas eram colocadas? Elas não eram colocadas deitadas, elas eram colocadas de pé. Deus nunca vai te deixar caído, Deus vai te colocar de pé, em nome do Senhor Jesus. Ele vai te colocar de pé. É assim que você vai estar diante de Deus, é assim que você vai estar diante dos desafios, é assim que você vai estar diante dos problemas, de pé, não fundamentado nas coisas desse mundo, mas fundamentado na justiça de Cristo. Entende? Fundamentados na justiça de Cristo. E isso é tão maravilhoso, saber que eu sou redimido, você é redimido, você foi comprado. Então havia duas bases de prata. Por que debaixo de cada tábua? Porque eram duas, queridos. Porque a obra de Deus de redenção teve dois momentos. A obra de redenção da parte de Deus teve dois momentos. Teve o momento da morte do Senhor Jesus, e os meus e os seus pecados foram colocados nele. Amém? E quando Jesus morreu, junto com esse momento da morte do Senhor Jesus, os meus pecados foram sepultados, foram colocados lá nas profundezas da terra. E lá eles ficaram. E o segundo momento é quando Jesus ressuscitou em vida. E eu ressuscitei com Ele. Meu pecado ficou sepultado, mas Ele me chama para viver em vitória, em vida. Amém? Isso é hora de você falar aleluia, glória a Deus. Amém? É tão importante saber isso, queridos, porque isso ficou lá sepultado. Então, queridos, o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para quê? Para nossa justificação. Então Jesus ressuscitou, eu sou justo, meu pecado já está sepultado, meu pecado ficou lá, e porque Jesus ressuscitou, eu sou justo. Você pode dizer isso, eu sou justo.
Rapaz, você pode dizer isso com vontade, com fé, com ousadia, porque é a palavra de Deus que diz sobre isso sobre você. Amém? É a palavra de Deus que diz, olha assim, olha o que diz aqui, 1 Coríntios 15, 17 fala assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. A gente sabe que isso aqui, Paulo estava questionando ali, algumas pessoas lá em Coríntios que estavam falando que não haveria ressurreição. Mas o que acontece, queridos? Jesus ressuscitou. Então eu posso crer na justiça de Deus, eu posso crer no sacrifício da cruz, e eu posso viver uma vida de vitória, eu posso viver uma vida de alegria. A ressurreição do Senhor Jesus, querido, é o recibo de garantia que a redenção foi aceita diante de Deus. Quando Deus ressuscitou Jesus, Deus estava dizendo para todo o universo: eu aceitei o sacrifício de Jesus. Entende? Por cada um de nós, por cada um de nós que estamos aqui nessa manhã. Então, os meus pecados foram pagos e Deus aceitou o pagamento. A prova disso é que Cristo ressuscitou, sabe, e queridos, e quando Ele morreu, Ele levou consigo o meu pecado, Ele levou tudo. Mas o Senhor não apenas nos tirou do deserto empoeirado, lembra lá de onde nasce a madeira da cássia, né? Ele não apenas nos tirou do exército empoeirado, mas Ele nos transformou em tábua da sua edificação. E assim, o que Ele fez? Ele me colocou, sabe? Ele me colocou nesse fundamento. Ele me colocou nesse fundamento precioso que é o quê? O Evangelho. E também nos cobriu de ouro. Querido, isso foi algo tão tremendo. Agora, quando Ele olha para mim e olha para você, quando Deus olha para mim e olha para você, Ele não vê a madeira empoeirada com um fundamento nessa terra amaldiçoada, mas Ele vê apenas o ouro, e o ouro aponta para a justiça de Deus. O ouro aponta para a justiça de Deus. Então eu fui justificado, você foi justificado, e nós recebemos o que? A justiça de Cristo sobre nós. Isso mostra que nós estamos, sabe, alicerçados em cima de uma redenção tremenda. Nós fomos revestidos de Cristo, inseridos nele. Quando a tábua é revestida de ouro, ele está sendo revestido da glória e da justiça de Deus. Quando eu sou fundamentado em Jesus, eu fui revestido da justiça de Cristo. Queridos, e aí isso aqui é tão importante. Você foi colocado em Cristo, dentro dele. Preste atenção. As tábuas lá eram revestidas de ouro. Preste atenção nisso, é importante para você entender. As tábuas eram revestidas de ouro. Então o que acontece? Quando qualquer pessoa olhar para aquela tábua, ia ver o quê? Ouro. É ou não é? Ele ia ver o ouro. Ele sabia de que foi construído lá dentro. Se cortar o ouro, vai chegar na tábua. Mas ela é revestida de ouro. Hoje, quando Deus olha para você, Ele vê uma pessoa santa. Entende isso? Quando Deus olha para você, você está revestido de Cristo. Ele vê Jesus. Já pensou um negócio desse? Quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. Porque você foi revestido de Cristo. Aí, isso é tão maravilhoso, porque a gente começa a, sabe assim, ver como que isso muda muita coisa. Se você foi comprado, foi justificado, e você então é revestido de Cristo, o que acontece, queridos? Se você foi revestido de Cristo, e quando Deus olha para você, Ele vê Jesus, será que Deus deixa, o Pai deixa de responder a oração de Jesus? Está entendendo como que isso muda a nossa maneira de orar, a nossa maneira de viver? Agora, isso é tão importante para mim e para você, que a gente tenha esse entendimento. Aqui a gente vê como que Deus, Ele vai mudando e vai, sabe, agregando valor a mim e a você, diante de todas as coisas. Se a madeira vale $1, a prata vale $7.500, o que nós vamos falar a respeito do ouro? Quanto será que vale?
entende? Então, o seu valor, preste atenção, o seu valor diante de Deus é incomparável. Amém? Deus, Ele te trouxe valor. Lembra quando nós cantamos a canção Não Tinha Valor, mas o Senhor lutou por mim? Lembra disso? Nós cantamos a canção. O que quer dizer, querido? Quer dizer que Deus fez tudo isso que eu estou falando aqui por mim e por você. Então, aquilo que não tinha valor era só algo, uma madeira sem muito proveito, que nasce no deserto, lugar empoeirado, lugar de maldição. Ei, Deus pegou isso e transformou e fez algo tremendamente valoroso. Deus pegou eu e você e nos trouxe valor. Então, querido, eu preciso ter entendimento. E isso é algo tão precioso. Havia 5 barras, como nós lemos no início, que uniam as tábuas, mas apenas a barra no meio passava por todas elas. E essa barra que passava por dentro de todas elas, essa tábua que preservava todas juntas, sabe o que, queridos? Essas barras exteriores, tem as barras exteriores, isso mostra que não apenas estamos em Cristo, mas Cristo também está em nós. Tinha as barras que pegavam por fora e tinha uma barra que passava por dentro, e essa barra passava em todas as tábuas. Quer dizer o quê? Que não apenas nós estamos em Cristo, mas Cristo também está em nós. Cristo também está em nós, Cristo está em você, Cristo habita em mim. Então, queridos, é tão importante a gente ter esse entendimento. Hoje você está coberto com ouro, você pode se sentir salvo e seguro no meio do mundo. Você pode se sentir salvo e seguro no meio do mundo, porque você está revestido de Cristo. E deixa eu te dizer, você já não é mais vulnerável, você está no esconderijo do Altíssimo, porque Deus te revestiu dele. Deus te revestiu dele, você está no esconderijo do Altíssimo. Não importa o que o diabo fala, não importa o que você sente, o que vale é o que Deus diz. Deus diz que você está. Entende? O que vale é o que Deus diz. E é isso que acontece na minha vida e na tua vida, é isso que acontece conosco. O mundo não conhece a sua identidade, mas você precisa ter clareza da sua identidade, né? Então, o que acontece? Nós sempre estamos declarando que nós somos o que? Justiça de Deus. Agora, você já parou para pensar? Dá uma olhadinha mesmo de distante, dá uma olhada para esse irmão que está aí do teu lado. Já parou para pensar que ele também é a justiça de Deus? Esse irmão aí, pessoal que está nos assistindo, também é justiça de Deus, né? Eu preciso ter esse entendimento, eu preciso ter essa sabedoria, que cada pessoa é justiça de Deus. Sabe, mesmo aquele irmão que você, às vezes, não tem muita afinidade com ele, ou aquele irmão que você nem conhece, mas sabe que é um servo de Deus, ele também é justiça de Deus. Mesmo aquele irmão, e aqueles problemáticos, aqueles irmãos assim que, eles às vezes assim, parece que a gente chega perto dele e quando a gente chega parece que dá uns problemas. Ele também é justiça, ele também é justiça de Deus. E queridos, então, é tão importante nós entendermos alguma coisa. Por que ele é justiça de Deus? Porque ele foi comprado, ele está em cima ali do fundamento da redenção, ele foi revestido do ouro, que é justiça de Deus. E aí, queridos, é algo tão importante, né? Talvez você nem goste muito, da comunhão da família da fé. Eu gosto de chegar na igreja no final, quando já começou, e quero sair antes de terminar. Mas veja bem, a verdade é que nós somos tábuas colocados uma ao lado das outras, e precisamos ver os outros como pessoas revestidas de Cristo. Preciso ver o irmão. Isso aqui é muito importante, queridos. Isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente fica falando coisa para os irmãos que não é a melhor colocação. Por quê? Porque nós estamos olhando aquele irmão como uma pessoa que não está fundamentada, que não tem as suas bases de redenção.
que não foi revestido do ouro, né? E isso, queridos, é algo tão interessante. Quando as pessoas olham para mim, para você, elas não vê o ouro, elas vê essa pele aqui, ó, não é? A preciosa irmã estava falando para nós aqui que bora perto assim, os parentes falam assim: aí, o que está acontecendo aí? Né? Por quê? Porque eles não vê o ouro, eles vê a pele. Deixa eu te dizer, o ouro não é para o homem ver. Sabe quem olha para você e vê o ouro? Deus. O ouro não é para o homem ver, o ouro é para Deus ver. Quando Deus olha para você, Ele não vê os seus pecados, Ele não vê os seus problemas, Ele não vê as suas falhas, Ele não vê os seus erros, Ele vê o ouro, Ele vê a justiça de Deus. Entende? Ele vê a justiça de Deus. Então isso é tão importante, termos esse entendimento, termos esse, sabe, esse conhecimento, porque o ouro não é para o mundo ver. O ouro é para Deus ver, é Deus que vê. Então o mundo pode falar muita coisa ao meu respeito e ao seu respeito. Ei, mas isso não vai te abalar mais. Mas você é crente e faz isso. Não que nós devemos fazer coisas erradas, devemos ter um bom testemunho, devemos sim refletir Cristo para as pessoas. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas sabe, queridos, isso não pode me abalar mais. Por quê? Porque eu sei que quando Deus olha para mim, porque você sabe que quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. Entende? Ele vê Jesus, então eu não serei mais o que? Constrangido, abalado, intimidado, a minha fé não será roubada, porque eu vejo. Então deixa eu te dizer, você não precisa mais impressionar o mundo. Sabia disso? Não é libertador? Eu não preciso mais impressionar as pessoas, porque elas falam: mas você não é crente. Sou. E daí? Né? Não estou falando de desrespeitar, não estou falando de destratar, não estou falando de dar mau testemunho, muito menos de viver uma vida de pecado. Pelo contrário, a gente vai ver que a gente precisa viver uma vida de santidade. Mas sabe, queridos, você não precisa mais impressionar o mundo. Sabe por quê? Porque Deus já está impressionado com você. Porque quando Ele vê Jesus, Ele vê o ouro. É por isso que eu não preciso mais impressionar o mundo. Entende isso? Que coisa tremenda. Eu não preciso mais impressionar o mundo. Isso é libertador, isso é restaurador, isso é maravilhoso na minha, na sua vida. Então eu não preciso mais impressionar o mundo. Amém? E aí a gente fica olhando, querido. Lá no tabernáculo, Jesus, ele é representado pela Arca da Aliança. E em cima da arca tinha um propiciatório onde ficavam os querubins, e ela também era refletida de ouro. E quando Jesus veio, né, quando Jesus morreu, o que aconteceu lá dentro do templo, entre o lugar santo e o santo dos santos? O véu que separava o lugar santo dos santos, ele se rasgou de alto a baixo. É como se fosse aqui essa divisão: o santíssimo lugar, o lugar santo, o santo dos santos e o lugar santo. Então vamos imaginar que tinha uma cortina, e a cortina rasgou, acabou, não tem mais separação, virou uma coisa só. Então as tábuas estavam aqui, eu e você, nós estávamos no lugar santo, e a arca estava de lá, ou seja, a arca estava aqui, o lugar santo é aqui, e as tábuas estavam todas aqui. E antes as tábuas não podiam ver a arca, mas quando Jesus veio e rasgou, não tem mais separação. Agora as tábuas que somos nós, podemos olhar e ver a arca, que também é de ouro, e o ouro reflete sobre nós a glória da arca, a glória do Senhor Jesus reflete sobre nós, e nós podemos ver. Quando eu vejo Jesus, quando nós vemos a arca, nós somos transformados de glória em glória. Entende, queridos? Nós somos transformados de glória em glória, não tem mais separação. Então o ouro reflete, a glória de Jesus reflete sobre mim, sobre você, e eu posso receber isso, e isso transforma a minha vida, isso transforma a minha família, isso transforma a minha casa. E queridos, isso vai transformando a gente de maneira tão preciosa na minha e na sua vida. Cristo precisa ser o centro de tudo em nossa vida.
Cristo precisa ser o centro de tudo na nossa vida. Precisamos centralizar Cristo em nosso culto, em nossas mensagens, em nossas canções de adoração, em nosso casamento, na criação dos nossos filhos, na nossa prosperidade, no nosso crescimento e também em tudo que a gente for fazer, precisamos colocar Cristo como centro. Foi quarta-feira eu estava reunido com a Joyce Colenoir, a Joyce, né, graças a Deus aqui ministrando, contribuindo para o reino de Deus, e eu estava falando para ela, olha Joyce, a gente está no louvor, aqui a gente ministra, tem 3 tipos de música, tem 3 características que as músicas que nós cantamos precisa estar presente, 3 características. Nós queremos cantar músicas que são fáceis de cantar, não queremos cantar músicas complicadas. Nós queremos cantar músicas que são autoexplicativas, ou seja, que não é difícil de entender a letra, que todo mundo só de ler já sabe, e músicas que apontam para Jesus. Na nossa igreja nós queremos cantar essas 3 músicas. Então, eu quero sugerir uma música para cantar na igreja. Alguns irmãos sugerem, não sabem por que a gente não canta. Porque se ela não passa nesses 3 critérios, a gente não vai cantar. Entende? Então é tão importante, sabe, que as músicas sejam assim, é para Jesus, não é para mim, não é para você, não é música que fala do homem, não é música que fala das coisas, não é música que fala da igreja, é música que fala de Jesus, do que Ele é, do que Ele fez, entende, do que Ele faz. Então é tão importante a gente ter esse entendimento, que a gente canta músicas é para Jesus, Jesus é o centro de tudo, Ele é o centro, e quando isso acontece, queridos, a bênção de Deus vem sobre nós, amém? E aí, querido, vocês estão vendo que são tantas coisas que é entre nós e Deus, amém ou não? O mundo não percebe o seu valor, o mundo não consegue enxergar o seu valor, porque eles não conhecem a sua verdadeira identidade, mas Deus conhece, e você precisa saber também da sua verdadeira identidade. Então, querido, na edificação do tabernáculo havia ouro, prata e pedras preciosas. E quando a gente lê lá em Apocalipse sobre a Nova Jerusalém, a gente vê também que a prata, já lá na Nova Jerusalém, lá onde a gente já vai ter sido arrebatado, já teve julgamento para a gente receber os nossos galardões. E então o que acontece? Lá a prata é substituída pela pérola. A Bíblia fala que a Nova Jerusalém tem 12 portas, e cada porta é feita de apenas uma única pérola. Eu fico imaginando o tamanho dessa ostra que gerou essa pérola gigante, né? Então o que acontece? Veja bem, como que a pérola surge? Como que a pérola surge? A pérola é um grãozinho de areia que entra, que acaba, né, penetrando ali dentro de uma ostra. E então a ostra pega aquele grãozinho e vai enrolando ela em secreção. E vai se tornar um glóbulo ali, muito bonito, brilhante, alguns de grande valor, que é a pérola. Agora preste atenção, veja como tudo é um símbolo, né? Deus trabalha com imagem, como eu disse no início. Veja que o grãozinho entrou lá, querido, um grão de areia no fundo do mar. Mar é lugar de morte, né? Na Bíblia, sempre que fala de mar, está falando lugar de morte. Você pode ver que Jonas estava lá, foi ali, né, no mar. Os discípulos, quando estavam morrendo de medo, Senhor, o Senhor não importa que a gente morra, quando Jesus estava dormindo lá na popa do barco. Foi quando Jesus andando por sobre as águas, ele estava no mar da Galileia ali, tudo lugar de morte, onde representa morte na palavra de Deus. E lá no lugar de morte, um grãozinho entra dentro de uma ostra. É ostra mesmo? É ostra mesmo, né? E aí, ele vai trabalhando ali, e aquilo que não tem valor nenhum, no meio de um lugar de morte, é transformado. Eu e você somos o grãozinho de areia, no lugar de morte, que foi colocado em Jesus, e foi transformado em pérolas, para a edificação da casa de Deus. Entende isso, querido? Mesmo vivendo num lugar, num mundo de morte, Deus, Ele veio e transformou a mim e você. O mundo não conhece, sabe,
a sua verdadeira identidade. Então, o Senhor Jesus, Ele é como essa ostra que veio habitar, sabe, nesse mundo, nesse mar de morte e nos transformou. Esse grão é eu e você que fomos enxertados em Cristo. E uma vez nele, Ele nos envolveu com a sua vida e com o passar do tempo nós somos transformados em pérolas para a edificação do Senhor Jesus. Sabe, queridos, Deus quer transformar você todo dia. É por isso que eu preciso olhar para Jesus todo dia, todo dia, todo dia. Eu fico pensando assim, é tão gostoso. Eu estava pregando, eu não sei para onde, que dia que eu estava. Foi lá no Oasis, quinta-feira, no nosso Oasis de quinta. Eu estava pregando e você já teve um dia ruim na sua vida? Aquele dia que você fala, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou ler Bíblia, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu não quero que ninguém nem olhe para mim de cara feia, porque se olhar eu estou encarando. Já teve um dia que você estava assim? Né? Todo mundo tem. Mas é nesse dia que eu preciso correr para Jesus mais do que tudo. Eu tive um dia assim essa semana que passou. Rapaz, eu estava ruim. E foi um dia que eu gastei bastante tempo na presença do Senhor. Porque é Ele que tem a vida que me transforma. Entende? Nesse dia que eu não estava legal, esse foi o dia que eu gastei mais tempo essa semana na presença do Senhor, meditando na palavra, lendo a palavra, buscando de Deus, entendeu? Então Jesus é Ele que, quando nós estamos nele, nós somos transformados, nós somos abençoados, nós somos, sabe, cheios de Deus. Então eu preciso olhar para Jesus todo dia, toda hora, a todo momento eu preciso buscar esse Deus, sabe, querido? Agora, a pérola é obra exclusiva de Deus. É Ele quem faz de cada um de nós uma pérola. É dele exclusivamente a iniciativa para nos salvar, santificar, transformar através da sua própria vida. Querido, deixa eu te dizer. Já viu alguém falar assim, dá uma chance para Jesus? Já viu gente falar isso? Ei, nós não dá chance para Jesus não, Ele não precisa de chance nenhuma. Foi Ele que nos deu uma mega oportunidade, sabe, de entrar para a vida eterna ao lado do Pai. É Ele que é maravilhoso, é Ele que é bondoso. Então é eu que entro para o Senhor Jesus, é Ele que me transforma por completo. E isso acontece na minha vida, entende? Então, as portas da Nova Jerusalém são grandes pedras para indicar, sabe, que a maneira como entramos nela é pela transformação e pela santificação. Entendeu isso? Lembra que eu falei sobre a importância da santificação? A pérola é através da transformação. Eu preciso ser transformado de glória em glória, eu preciso ser transformado a cada dia. Cada dia Deus quer operar na minha vida, cada dia Deus quer operar na sua vida, cada dia Deus quer te transformar um pouco mais. Queridos, e de que maneira? Lembra lá do santo, o véu se rasgou, a glória de Deus. Agora as tábuas podem ver a arca. Ei, agora você pode ver Jesus. E quando eu fico diante dele e contemplo ele, oh querido, é impossível eu não ser transformado, você não ser transformado. Entende? Sabe aquela coisa de que não dou conta? Não dá conta porque está fazendo na justiça própria. Quando eu vou para a presença de Deus e fico diante dele, a glória dele, quando eu contemplo o Senhor, eu sou transformado, você é transformado de glória em glória. Entende, querido? Isso é tão precioso, isso é tão maravilhoso, e eu preciso, sim, continuar isso, fazendo isso. Deixa eu te dizer, na Nova Jerusalém não entra pó, mas entra, sabe, pó transformado em pérola. Entendeu isso? Você era pó, né? Está escrito lá em Eclesiastes capítulo 12, você foi formado do homem do pó da terra. E quando lá falando do processo da morte, fala porque o pó volte ao pó que o deu, e o espírito volte a Deus que o deu, né? O pó volte ao pó e o espírito volte a Deus que o deu. Deixa eu te falar. Se você está em Cristo, você já foi pó, não é mais, mas será pérola. Entende? Já foi, mas não é mais. Será pérola. Já é pérola em nome de Jesus, que está sendo transformada, está sendo trabalhada dia a dia.
E nós fomos o quê? Cobertos com ouro. Tanto a ilustração da madeira coberta com ouro, quanto o grão de pó que virou pérola, ilustra a verdade de que nós estamos ocultos em Cristo. Porque o Senhor quer, por que o Senhor quer que estejamos ocultos? Há uma ilustração dessa verdade aqui no Novo Testamento tão maravilhosa. Olha só aqui, o que diz aqui em Coríntios, preste atenção. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Ei, peraí, preste atenção nisso aqui. Vós, eu e você, nós somos carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por quem? Por todos os homens, estando já manifesto como carta de Cristo. Você é carta de Cristo, produzida pelo novo ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Todos nós somos como cartas de Cristo, né, para o mundo. E a Bíblia está falando que nós não somos escritos com tinta, mas nós somos escritas pelo Espírito do Deus vivo, né? Nós somos escritas pelo Espírito de Deus vivo e nós somos carta. Então, preste atenção. Por que nós precisamos ser transformados de glória em glória? Por que nós precisamos ser tábuas revestidas de ouro? Por que nós precisamos ser o grãozinho que é tirado do mundo de morte e é transformado por Deus, que é revestido por Deus? Preste atenção, e aqui fala que nós somos carta escrita e lida por todas as pessoas. Veja bem, eu leio a Bíblia, as pessoas leem a minha vida. Você é carta de Deus. Você é a mensagem de Deus para o mundo. Entende? Quando as pessoas veem você, quando você está em Cristo, quando você se enche de Deus, sabe, queridos, é tão interessante a gente perceber que as pessoas vão ver que tem algo diferente na tua vida. E isso, por que eles leem as nossas vidas? Porque eles vão ver a transformação que houve em mim e você. Transformação no jeito de falar, transformação no jeito de tratar as pessoas, transformação do jeito como nós lidamos com o nosso dinheiro e com os nossos negócios, transformação do jeito que nós tratamos a nossa casa e como nós crescemos, sabe, essa transformação de como nós éramos às vezes derrotados, amaldiçoados, e agora não, estamos em pé e revestidos de ouro, estamos crescendo, estamos prosperando, estamos andando em vitória, estamos vivendo em alegria. Às vezes eram pessoas oprimidas, reclamavam de tudo, cheias de raiz de amargura, agora vivem na alegria do Espírito Santo, dando glória a Deus, louvando e exaltando o nome do Senhor, estão felizes. Pessoas são transformadas e as pessoas vão ver. Queridos, por que as crianças não aprendem tanto com o que nós falamos? Pessoas acham, crianças precisam ter limite, regra, tudo, e está tudo certo, precisa ensinar, trazer conhecimento para elas, precisa ter limite, precisa ter algumas regras, sim, mas isso não faz com que elas aprendam tanto quanto o que elas nos veem fazer. Lembra do vídeo, criança vê, criança faz? Então o que acontece? A criança aprende muito mais lendo a carta que são os pais. O que está escrito nessa carta que são os pais? Entende? O que está escrito? Então a criança, se a criança vê o pai lendo todo dia, essa criança vai querer ler e vai se tornar um leitor. Se a criança vê a mãe feliz, alegre, essa criança vai ser feliz e alegre. Não adianta um pai querer que o filho leia se ele nunca lê, o filho nunca viu ele ler nada. A criança não vai ler, ainda que tenha uma regra que o mande ler. A criança vai ver o que o pai vai aprender vendo o pai fazer. Não adianta uma pessoa amarga querer falar para o filho ser alegre, se ela é amarga, não vai ser. Agora, se o pai é alegre, brincalhão, a mãe é alegre, é feliz, não xinga, não grita, não tem aquela coisa toda,
o filho vai fazer porque está vendo, vai aprender. Entende, querido? Nós somos a carta viva para as pessoas, né? Eu sei que é assim que funciona, querido. Nós somos a carta e eu e você precisamos entender isso. Então, você é uma carta. Você é uma carta de Deus para as pessoas. E essa é a razão tão importante que eu preciso ver Deus da maneira correta. É tão importante que eu preciso ver Deus da maneira correta. Eu preciso enxergar o Senhor da maneira correta. Irmãos, eu penso que Jesus era eu penso, não tenho certeza, porque está escrito na Bíblia, lá no Isaías capítulo 61, que Deus revestiu ele com óleo de alegria. Então, não consigo imaginar Jesus sisudo, Jesus mal-humorado, não consigo imaginar Jesus de cara feia. Lembra quando Jesus pegou e fez um azorrague, um chicote de corda, e saiu expulsando os cambistas, os agiotas lá do templo? Lembra disso? Eu acho que até nesse dia ele estava com a cara boa. Entende? Não estava com cara de raiva, porque ele foi derramado o óleo da alegria sobre ele. Foi derramado o óleo da alegria. E é isso que Deus tem para mim e para você. Então eu preciso ver Jesus da forma correta. Eu preciso ver Jesus da forma certa. Eu não posso olhar Jesus, sabe, da maneira errada, porque do jeito que eu vejo Jesus, assim eu vou ser. Veja bem, Jesus é todo correto, equilibrado, saudável, sadio. Quando a gente quer ser firme, às vezes a gente fere e machuca as pessoas, é ou não é? Jesus consegue ser firme, sem magoar e sem ferir as pessoas. Quando a gente quer ser gentil, a gente se torna fraco e passivo muitas vezes. Jesus conseguia ser gentil sem ser fraco e sem ser passivo. Totalmente equilibrado. Tudo que tem Jesus é poderoso, é saudável, é equilibrado. Entende? E quando eu olho Jesus e eu estou vendo, ele vai refletindo a glória dele na minha e na sua vida. Então nós vamos começar a dar conta de ser firme, sem magoar as pessoas. Nós vamos conseguir ser gentil, sabe, sem ser passivo e sem ser fraco. Nós vamos nos tornar o quê? Equilibrados. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão olhar para você e falar assim: você está diferente. O que mudou? Às vezes você mesmo não consegue enxergar o que mudou na sua vida. Você olha para você mesmo e você fala: não, eu estou do mesmo jeito. Sabe, mas aquele Deus que te envolveu, que pegou o grãozinho de areia e está transformando em pérola, você não vê, mas o mundo está lendo a tua vida. Você é a carta. Deixa eu te dizer, tem algo tão importante, né, que a gente precisa entender. O Senhor, Ele nos contagia, né? Ele nos contagia, a presença do Senhor nos contagia com fé e com esperança. Então, todas as pessoas que tocaram Jesus, elas foram curadas. Se nós tocamos na sua presença, algo de vida e de saúde é transmitido a mim e para você. Entende? A vida e a saúde de Deus vai vir sobre mim e sobre você. Então a minha fé é fortalecida de que maneira? Eu vou ter que esforçar e quase morrer, um grande esforço? Não! A minha fé é fortalecida espontaneamente, por quê? Porque eu estou diante dele, eu estou vendo a glória dele, sabe, o reflexo do ouro, ou seja, que a santidade e a justiça de Deus está vindo sobre a minha vida. Então eu vou sendo o que? Transformado sem muito esforço, sabe, diante da graça de Deus. Então, querido, você mesmo talvez não vai se perceber, mas você vai ver, as pessoas vão notar, sabe, que você está se tornando forte, você está se tornando estável, você está se tornando sólido, cheio de realidade da presença de Deus. E aí as pessoas vão falar: verdadeiramente Deus está fazendo grande coisa na vida daquela pessoa, na sua vida. Por quê? Porque está vendo a graça de Deus e o favor de Deus transformando. Todos nós somos transformados quando vemos o Senhor, e as pessoas serão atraídas pelo que elas veem em nós. As pessoas vão querer vir para a igreja pelo que elas veem em você.
Entendeu? O que as pessoas veem em você, você é a carta. Elas estão lendo a sua vida, aí elas vão querer vir para a igreja, entende? E nós somos transformados quando nós vemos em Deus, nós somos atraídos, nós somos transformados pela presença do Senhor, e as pessoas são atraídas pelo que elas veem em nós. Quando a glória de Deus, ela resplandece, nós nos tornamos carta viva, sabe, queridos? Então, o mundo, ele quer ler na minha vida e na sua vida uma carta de esperança de um futuro melhor. Ela quer ver em nós uma carta de esperança de um futuro melhor. É isso que o Senhor tem para mim e é isso que o Senhor tem para você. Agora, veja bem, queridos, eles não vão ver uma mensagem de esperança e de um futuro na televisão. Não vão ler na internet. Não vão ler em um livro. E vai ler nas cartas vivas, na minha vida e na sua vida. Quando eles começarem a ver que Deus está abençoando sua vida, você está sendo transformado, tantas coisas, né? O seu casamento está uma benção, a sua vida familiar está uma benção, sabe, os seus filhos estão abençoados, olha, as coisas estão caminhando certo na tua vida, ei, eles vão querer, sabe, eles vão ler a sua vida e eles vão querer esse Deus tão maravilhoso que são transformados, amém? Agora, veja bem, o que o carteiro leva lá na sua casa, irmãos? Ele leva um envelope, não é? Não é mesmo? Ele não chega com a carta aberta, chega? Ele chega com um envelope. Ele chega lá na sua casa, né? E ele entrega um envelope. Não são cartas, mas envelope. Agora, as cartas estão dentro do envelope. Querido, o envelope representa Jesus. Então, se você está dentro de Jesus, você é a carta certa para uma determinada pessoa, para um determinado grupo de pessoas. A carta precisa estar dentro do envelope. Por quê dentro do envelope? A gente vai ver aqui algumas questões, né? Então, eu preciso estar dentro do envelope. A carta, ela precisa ter um destino, um endereço certo, amém? Onde está escrito o destino, o endereço certo daquela carta? No envelope, não é? É no envelope que está, porque a carta está oculta dentro do envelope. Então, queridos, eu preciso estar oculto em Jesus. Jesus sabe o endereço certo, onde eu vou ser carta viva para alguém. Jesus sabe, se você está em Jesus tem o endereço certo para quem você vai ser carta viva. Lembra que a gente falou muito sobre o meu braço não chega em determinadas pessoas, mas o seu chega, né? Eu nunca vou conseguir ganhar pessoa A para Jesus, mas você vai, entende? Porque se você está oculto em Cristo, é no envelope que tem o endereço, e Jesus vai te levar lá, e vai te usar, e ela vai olhar para você e vai ver a glória do Senhor, ela vai ler a sua vida e ela vai querer isso para a vida dela, um futuro de esperança, um futuro melhor, entende? Vai ler na sua vida. Agora, por que as cartas são colocadas dentro do envelope? Em primeiro lugar, para as cartas ficarem limpas. Já vem uma carta toda suja? Não dá certo, né? Então Deus nos mantém limpos em Cristo, para nos preservar limpo também. A carta é limpa dentro, colocada limpa, e ela se mantém limpa dentro do envelope. Por quê? Nós estamos em Cristo, querido, nós vamos continuar limpos, nós vamos continuar puros diante de Deus. Somos lavados pelo sangue, mas somos preservados limpos porque estamos em Cristo. Queridos, o que é isso aqui? Oh, glória a Deus. É você viver uma vida de santidade, livre do poder do pecado. Entende? Quero chamar o pessoal do louvor aqui. Eu estou achando que o relógio ali está. Pode subir aqui, já estamos chegando. Então veja, querido, nós estamos dentro do propósito. Então veja que é o sangue do Senhor Jesus que nos lava, mas é estar em Cristo que nos faz com que permaneçamos
limpos, que nos permaneçamos puros. Segunda razão, por que as cartas são colocadas em envelopes? É para impedir que pessoas erradas as leiam. A carta não é qualquer um. O que é endereçado em você só interessa a você, não é público. Entende? Então, está mandando o quê? É para a pessoa ler. Então seus inimigos, seus opositores não vão ficar sabendo o que Deus quer fazer na tua vida. Vai te guardar, você está o quê? Protegido. E terceira razão, que é o endereço e o destinatário que são colocados no envelope. Mas porque estamos em Cristo, eu e você chegaremos seguros no nosso destino, que é na glória dos céus. Amém? Porque estamos em Cristo. Ele é o envelope, nós somos as cartas. Nós vamos chegar nesse destino glorioso que é o céu, que é na presença eterna dele. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Quero convidar você a orar. A orar e falar: Deus, eu quero muito o Senhor na minha vida. Quero muito que o Senhor me abençoe. Queridos, eu não sei você. Aliás, eu acho que eu sei. Eu penso que você é bem parecido comigo. É Deus. Deus na minha vida, Deus na sua vida. Eu ajoelho e eu oro e eu falo: Deus, me ajuda a ter mais fome e sede do Senhor. Eu quero ter mais fome e mais sede da Tua presença. Me ajuda, Jesus. Não deixe eu me distanciar da Tua glória. Eu quero ser aquela tábua que está olhando para a arca todos os dias, e a glória da arca refletindo na minha vida me transforma. Deus te pegou, te colocou de pé. O fundamento da sua vida é a redenção. Deus agregou valor na sua vida. É esse Deus tão maravilhoso, tão precioso. Você foi tábua edificada, revestida de ouro na casa dele. Você foi transformada em Cristo Jesus para ser pérola na casa dele. E você pode cantar essa canção dizendo: verdadeiramente eu sou casa de Deus. Eu sou casa de Deus. Deus opera na minha vida. Deus faz na minha vida. Deus faz de maneira poderosa. Amém? Feche teus olhos. Fale com o Senhor agora. Fale com o Senhor. Pai Deus, em nome de Jesus, derrama do teu poder, da tua graça sobre nós, Pai. Derrama, Senhor, de maneira maravilhosa, de maneira tremenda, Pai. Que a gente possa ver Jesus da maneira correta. Oh Deus, em nome de Jesus, um Senhor maravilhoso, alegre, bondoso. Oh Deus, é firme, porém não é agressivo. Pai, o Senhor é tremendo. Oh Deus, o Senhor é gentil, mas não é fraco. Oh Deus, o Senhor é um Deus que traz o nosso coração e enche de alegria. Tu és um Deus tão maravilhoso, oh Pai. Oh Deus, abra os nossos olhos para ver Jesus. Abra os nossos olhos para enxergar. Que possamos sim, Senhor, com os olhos espirituais contemplar o Senhor e sermos transformados todos os dias, Pai, de acordo com a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Adore ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui,
Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, declara isso. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Diga isso, igreja. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Aleluia, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, a sua semana, que Deus abençoe e guarde a sua família. Eu declaro o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Eu declaro que praga nenhuma, porque você está em Cristo, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque você está escondido em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua semana, em nome de Jesus. Aleluia.